Então nós rodamos livro, nós rodamos suplementação e nós temos uma escola de high ticket. Só que tudo isso é bacana, só que a agilidade está no webinar. O que acontece? Você busca lead de terça-noite, 20 horas, a próxima terça-feira. Então, a dinâmica do jogo, ela muda o seu jeito de pensar. Porque não tem mais tempo de você ficar, vamos dar uma olhada aqui, fazer uma reunião para tomar uma decisão. Meu irmão, vai azedar o negócio. Então, assim, o nível de tomada de decisão, ele muda. O nível de implementação do seu time muda, por isso que algumas pessoas saem. Porque antes é assim, fiz uma reunião hoje, tô no lançamento pago, fiz uma reunião, eu tenho tempo para tomar decisão. No webinar você não tem esse tempo. E quando você coloca isso, pluga, eu falo assim, toda pessoa que tá no digital, ela deveria ter um webinar rodando semanal. Mas é para eu ganhar dinheiro? Você vai ganhar. Não é se, você vai ganhar. Se você fizer a coisa certa, vai ganhar. Mas é a filosofia que você vai levar para dentro do seu negócio. Quando você pluga, a filosofia do business, ele muda totalmente e a equipe muda totalmente. Você não vai ter resultado só no webinar. Se você faz outras coisas, lançamento pago, sei lá o que você faz, você vai ter resultado em tudo, porque a dinâmica do time mudou, entendeu? E isso aconteceu claramente dentro do nosso negócio. Vou convidar duas pessoas aqui para bater um papo. Matoso, de surpresa, e Priscila. Vamos bater um papinho? Ô, Cá, traz o meu iPad, por favor. Senta aqui conosco, por favor. Seja muito bem-vindo. E Priscila. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Cadeira aqui para você. Sente aqui comigo, por favor. Seguinte. Cadê meu celular? O celular estava aqui. Tá aqui. Galera, primeiro, antes de tudo, vou pedir para vocês dois se apresentarem. Primeiro as damas, por favor. Só o nome, o que você faz, o que a gente está fazendo. Assim, primeiro só você, vai lá. Calma aí, deixa eu pegar o iPad. Show. Simbora, me conta aí, Pri. Tudo bem, gente? Meu nome é Priscila, eu sou expert. Na verdade, por muito tempo, né, atuando aí como expert e nos bastidores também, fazendo tudo sozinha, lançando. Quanto tempo você já está no digital, Pri? 2 anos, mais ou menos. 2 anos? Isso. Show de bola. Senhor Matoso, você? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Pô, vou trazer o robô de novo. Meu nome é Matoso. Vou pegar o CO2. Meu nome é Matoso Oliveira, eu sou estrategista lá da minha esposa, né? Então, hoje eu e ela trabalhamos na área da saúde e nós estamos no digital, tudo começou na pandemia. Então, nós estamos no digital há 4 anos. 4 anos nós começamos. Show. Seguinte, trouxe eles dois aqui para a gente conversar sobre algumas coisas, principalmente dessa parte que a gente falou, de métricas. Não vai ser como se fosse depoimento e tudo mais. Aqui eu quero mais ver vocês, como vocês transformaram o negócio. Matoso já fez um ciclo inteiro do programa. Pri acabou de chegar. Então, quero ver a percepção. Primeiro, quero entender de você, Pri, o que te fez mudar um pouquinho? Como você já vendia e o que você viu no webinário aí para transformar no seu negócio? No webinário, eu vi previsibilidade, né? A promessa da previsibilidade, porque quem vive de lançamentos sabe como é. É muito gostoso, eu gosto de lançar, mas é muito imprevisível, né? Então, eu falei, eu preciso de previsibilidade, né? Parar de viver só de lançamentos aí. E quando eu entrei, né, para a mentoria, eu entendi que eu precisava reformular todo o meu negócio. Não é que eu precisava plugar mais um funil de vendas, mas eu precisava reformular tudo. Desde a esteira de produtos, a nossa primeira reunião, a gente falou sobre a esteira. Foi. Por isso você tá aqui. Exato. E a gente fala aí da mentoria como reformular o negócio como um todo, né? Além de plugar o funil ali do webinar. Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Reformular os produtos. Ainda estou reformulando algumas coisas. Eu entendi que eu entregava demais na minha mentoria. Então, sabe aquela... Eu tenho muito a questão... O lado expert, né?
E aí a gente às vezes deixa esse lado expert dominar. Então, como eu fazia estratégia e tudo mais, o meu lado expert eu preciso entregar tudo para o meu cliente. Nossa, isso acontece muito. Exato, eu preciso entregar isso, entregar aquilo, e a gente vai amontoando um monte de coisa para entregar tudo. E aí a gente deixa de criar uma esteira e de manter ali aquele cliente que a gente adquiriu comprando da gente, fazendo ele comprar mais vezes, sabe? Opa, ele entrou por aqui e dar um próximo passo. Inclusive, eu tenho alunos que entraram para minha mentoria anteriormente que eu não dei um próximo passo para ele. O que ele fez? Comprou uma consultoria, um próximo passo de um outro expert, gente, sendo que ele já confiava em mim, porque eu não deixei claro para ele que esse próximo passo existia. Então, isso foi o que, startou assim quando eu entrei para a mentoria. E o que você já tinha tentado antes para vender, por exemplo? O que você estava fazendo quando você decidiu? O que você fez de errado? Tem dados não tão certo? Assim, qual era a tentativa anterior ali? Eu acho que a questão mesmo dos lançamentos, né? E eu queria rodar algo no perpétuo, tipo, algo assim para eu ter o carrinho aberto sempre, mas eu não conseguia colocar nada para vender o tempo todo. Entendi. Essa era a minha maior dificuldade. Show. Tentava um perpétuo, mas o perpétuo não funcionava. Show. Eu nunca consegui vender nada no perpétuo. A primeira coisa que eu consegui vender, assim, né, que continua vendendo, é a isca. Então, por exemplo, eu coloquei a isca, falei, caramba, não acredito que eu tenho algo que vende todo dia. Muito legal. Show de bola, perfeito. E o senhor, Matoso, quando você entrou, você já estava fazendo webinar? Na realidade, assim, um pouquinho antes, nós entramos no digital por um caminho, por um produto chamado Viver de Ozonioterapia. Minha esposa é enfermeira esteta, ela conheceu o ozônio. Nessa época, a pandemia estava no ápice, estava começando a pandemia, e aí nós começamos a vender esse produto. Esse produto ele vendeu muito bem, nós fizemos múltiplos 7 dígitos com ele, durante 1 ano e meio, 2 anos. E aí parou de performar. No meio dessa história, e aí a gente fazia o quê? Sempre foi lançamentos ao vivo. Minha esposa ela é muito fora da curva para o ao vivo, ela converte super bem, muito bem mesmo. E aí chegou uma hora que ela falou assim, olha, eu quero fazer uma faculdade. Eu preciso fazer odonto, porque hoje quem tem livre prescrição no Brasil é os médicos, dentistas e veterinários. Eles têm livre prescrição. Dentista tem o carimbo de dentista vale tanto quanto de médico, obviamente, para as questões bucais. E aí nós vivíamos do quê? De lives e de lançamentos ao vivo. Ela falou assim, vão ser, como ela era enfermeira esteta, vão ser mais ou menos uns 2 anos e meio de faculdade, só que não dá para eu fazer esse monte de coisa. E aí, não sei se você lembra dele, é o Gabriel Fernandes, sim. Ele foi fazer o curso com vocês lá no Rio de Janeiro. Nessa época, ele trabalhava junto comigo fazendo estratégia. E aí ele falou assim, cara, eu vou lá, pessoal da Hot Webinar, e eu vou trazer essa estratégia. E ele trouxe a estratégia. Nesse tempo, nós plugamos o webinário. E começou a dar muito bom, muito bom. Aí ela foi fazer o odonto e nós ficamos praticamente 2 anos, 1 ano e 8 meses, vivendo só de webinar. Só de webinar. Toda a nossa receita era o webinar e os lançamentos que a gente fazia de tempos em tempos. Então, assim, hoje nós temos mais de 150 semanas sequenciais, eu só paro de fazer só em novembro, porque historicamente novembro é um mês muito ruim. Novembro e no finalzinho de dezembro ali a gente começa a rodar de novo para pegar tração para janeiro. Mas esse ano eu não quero parar de novembro, mesmo que não dê bom, nós vamos continuar. Para a medicina é um nicho mais enrolado ali. Não dá bom, é tipo assim, dá o ROI de 1,5. Então, perfeito. No mercado tem gente feliz com isso e a gente fala que não é bom, né? E aí, eu posso contar como você chegou na mentoria? Pode, claro, por favor. Matoso chegou. E aí peraí, deixa eu te falar por que eu cheguei lá. Só aquele negócio. Por que eu cheguei lá. Tá. Então, o Gabriel, ele foi lá e fez o curso, lembra? O Gabriel fez o curso e ele chegou e falou assim, cara, tem um negócio muito bacana aqui, que é o webinar. A gente faz um gravado aqui, a gente coloca lá no Hot Webinar, só que eu não fiz o curso. Entre eu começar a rodar o webinar e ir conhecer o Brian, foram 1 ano e meio, quase 2 anos ali.
Entre o Brian entrar para a operação, que foi fazer a primeira mentoria individual ali, sei lá, foi 2 anos. E eu rodava com o que eu sabia. E não tinha nem planilha de KPIs, essas que nós temos no grupo aí. Não tinha nada disso. E aí esse é o gancho que eu gostaria da gente trazer. O Matoso ele chegou muito estressado mesmo, o time estafiado, porque eles queriam ajustar tudo ao mesmo tempo e não sabiam o que ajustar. Então colocaram tudo para rodar, tinha um time, já estava tendo resultado, mas quando a gente falou assim, que eu preciso dessa métrica, como a gente fez hoje, né? Qual é a métrica de retenção? Qual é a métrica de conversão do pitch? E aí ele escalou. Saindo de resultado ali, quando a gente começou a ter métrica, e depois de quanto você acha que foi o salto, mais ou menos, só de ter métrica? Só para você ter uma ideia, antes de vir para cá, eu subi ali e estava tendo uma reunião. 40 minutinhos de reunião, equipe, eu tenho um gestor comercial, eu falei, Jean, que nós tivemos o webinar ontem, temos o webinar hoje, nós temos todas as terças e todas as quartas. Puxa o relatório. Aí ele já puxou a planilha de KPI e falou assim, nós melhoramos nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, essa semana o nosso foco é fazer isso, isso e isso. Então, na cabeça do time, isso já é muito claro, depois que a gente levou. Uhum. E o nosso salto, acho que foi umas 2 vezes no investimento, umas 2 vezes do que nós conseguimos dar o próximo passo, umas 2 vezes, com certeza. Perfeito. E isso atrelado à métrica, só de ter métrica o negócio cresceu. E, Pri, você de adaptar o produto. Exato. De já ter também uma próxima etapa. Exato. Né? Então, hoje, o que você via que... E a gente vai falar de produto agora. O que você estava entregando demais e deixando dinheiro parado na mesa ali para você ir além? Entregando tudo, né? Eu até falo pro Diego, que é meu sócio ali, eu falei, eu entregava tanto, gente, acesso a mim diretamente, num produto de R$ 1.900 ali de ticket, eu falei, eu vou ter que fazer o quê? Colocar a minha casa de sorteio na próxima... Porque não tem mais o que oferecer, eu entregava tanto que não ia ter próximo, tipo, não tinha mais o que colocar, né? E agora a gente... tá reestruturando tudo, que a gente tem que ir fazendo tudo aos pouquinhos, né? Porque a gente vai acostumando também os nossos alunos a isso, é muito engraçado. E aí você entregar isso depois não é mais do que a sua obrigação. Então a gente tem que ir adaptando quando tudo já está rodando, né? E adaptando isso daí para os novos webinars, os novos lançamentos também. Perfeito. E aí eu quero deixar uma pergunta para os dois agora, para a gente começar. Entre os altos e baixos do digital, quando você... começa aí, achou que não ia dar conta de vender, não sabia se era o produto, o que travou assim em algum momento? Você já passou por isso? Eu, dependendo só de lançamento, eu acho que essa loucura do lançamento, eu já pensei em desistir várias vezes, em parar de lançar. Falar assim, nossa, terminar o lançamento e falar, eu não consigo mais, eu não aguento mais. Eu pensei assim, para vender isso aqui, eu estou gastando tudo isso de energia... para aumentar faturamento, dobrar isso daqui, fazer 10 vezes mais, acabou, não vai existir Priscila. Sim, perfeito. E para você? No primeiro ano, ali no final do primeiro ano, a gente era muito bom em fazer o que a gente fazia, mas a gente não conseguia escalar. Não conseguia. Chegou uma hora que eu falei assim, cara, esse daqui é para contar moeda, não dá. Esse dinheiro que essa galera faz aí... E aí nós começamos a quebrar a cabeça para escalar. Nesse momento... eu falei assim, eu acho que eu vou voltar, porque nós tínhamos uma clínica em Cuiabá. Eu falei assim, eu acho que a gente vai voltar para a clínica. Nós vamos usar a estrutura digital, mas vamos fazer para a clínica, porque esse negócio aqui não dá, não. Quando a gente botava dinheiro de verdade para escalar, aí a gente começava a ter ROI negativo violento. Só que a mentalidade de escala, ela é uma mentalidade diferente de quem começou o jogo. Perfeitamente. Eu vou fazer um adendo aqui, o que o Brian está falando. O Brian fala muito sobre os ROI, ele fala muito sobre a tranquilidade, mas, para mim, quem aqui ainda não faz webinar? Não tem webinar, beleza. Quando você leva o webinar para dentro da sua operação, o dia que você startar o webinar, 4 semanas depois, você vai ver que alguns colaboradores seus vão sair. Alguns por sugestão do mentor? Sim, vai sair. Mas isso é muito positivo. Quem pensa com a cabeça... Eu falo que o webinar ele é uma filosofia de negócio.
E todo mundo que roda front, lá eu tenho uma escola de pós-graduação, eu tenho 10 livros da minha esposa, então nós rodamos livro, nós rodamos suplementação e nós temos uma escola de high ticket. Só que tudo isso é bacana, só que a agilidade está no webinar. O que acontece? Você busca lead de terça-noite, 20 horas, a próxima terça-feira. Então, a dinâmica do jogo, ela muda o seu jeito de pensar. Porque não tem mais tempo de você ficar... vamos dar uma olhada aqui, fazer uma reunião para tomar uma decisão. Meu irmão, você vai azedar o negócio. Então, assim, o nível de tomada de decisão, ele muda. O nível de implementação do seu time muda, por isso que algumas pessoas saem. Porque antes é assim, fiz uma reunião hoje, estou no lançamento pago, fiz uma reunião, eu tenho tempo para tomar decisão. No webinar você não tem esse tempo. E quando você coloca isso, pluga, eu falo assim, toda pessoa que tem está no digital, ela deveria ter um webinar rodando semanal. Mas é para eu ganhar dinheiro? Você vai ganhar. Não é se, você vai ganhar. Se você fizer a coisa certa, vai ganhar. Mas é a filosofia que você vai levar para dentro do seu negócio. Quando você pluga, a filosofia do business, ele muda totalmente e a equipe muda totalmente. Você não vai ter resultado só no webinar. Se você faz outras coisas, lançamento pago, sei lá o que você faz, você vai ter resultado em tudo, porque a dinâmica do time mudou, entendeu? E isso aconteceu claramente dentro do nosso negócio. E o Matoso, como ele já estava com uma operação, já estava rodando, ele pegou todos os 3 primeiros encontros individuais e botou em sequência. Né? E aí a gente fez até alguns encontros extras e era assim, eu preciso dessa métrica. Como assim? Eu não tenho essa métrica, time? Como assim? O gestor de tráfego, o gestor de automação. E aí ele viu que o negócio dele não estava com as métricas que ele precisava para escalar. E por isso ele está falando de, às vezes, a gente vai ter que ajustar o time, porque o que a gente faz aqui é um jogo muito sério, de métrica. Eu sou a pessoa que sou chata de eu só escalo se eu tenho métrica. Quanto está convertendo aqui, quanto vai sair aqui, e analisar métrica e não apostar na sorte. Não vou botar dinheiro na frente, não sabendo se todos os meus bastidores estão certos. Então, quando a gente vai validar um webinar, eu coloco 2, 3 mil reais por semana. Eu vou continuar com essa métrica até eu alcançar as métricas que a gente falou lá na auditoria. E a gente vai falar de novo. Então, é isso. Essa questão de ter métrica, de saber ter os números do seu negócio, você consegue escalar com uma tranquilidade gigante. Matoso, para a gente fechar, a última para você, depois eu vou fazer uma outra para a Pri. O que você vê hoje rodando toda essa metodologia que o mercado não vê? Para mim é o time assim, concordo em tudo que o Brian fala sobre o webinar, tá? É mais tranquilo, depois você automatizou. No começo, talvez você coloque muito mais energia. É mais tranquilo, é mais fácil de trabalhar. Por exemplo, hoje vai ter aula, minha esposa não vai dar aula, ela vai estar lá, vai estar de boa. Ontem teve aula, ela não estava lá. Tudo isso é fantástico. Mas no ponto de vista de negócio, o aprendizado é surreal. Para mim, eu falei assim, Brian, se você vendesse e as pessoas, obviamente, do lado de lá entendessem que o aprendizado que ela vai ter com a equipe, a dinâmica da equipe, pensa assim, você faz um debriefing por semana. Tem gente que faz um debriefing a cada 45 dias. Uhum. O pau come toda semana. Toda semana o pau come. Então, só de trazer isso para a equipe, eles me proporcionam fazer muito mais coisas com muito mais velocidade. Às vezes no mercado não é entre o melhor. Com as ferramentas que nós temos à disposição, está todo mundo muito igual. Uhum. Às vezes é só a velocidade. Agora, quando você tem o webinar é um acelerador de negócios. Exato. Porque a gente é semanal, né? Semanal. Então as coisas precisam ser adaptadas rápidos. Não tem tempo. Você tem que acelerar. É isso. Ô, Pri, e o que nessa tentativa de fazer acontecer, você acha que você desperdiçou tempo e dinheiro, por exemplo, pensando em estratégia, não pensando no produto, na persona? Então, qual foi uma tentativa que você viu assim, caralho, eu estava gostando, caramba, eu estava botando energia no lugar errado, sabe? E hoje você tem um pouco mais de clareza.
Ah, sim. Tentando escalar lançamento, pensando só no valor mesmo de investimento em tráfego, por exemplo, sem pensar na persona. Quantas vezes? Eu vou aumentar, vou dobrar o investimento, vai dobrar a conversão, vai dobrar o faturamento. Sem pensar na persona, não. Atrair sardinha pra caramba. Sim. E, cara, não vendeu o que eu queria vender. E Perfeito. hoje eu entendo, eu olho e falo, nossa, o criativo, gente. Quando você começou a falar sobre criativo, eu falei, já até sei qual criativo. Teve um lançamento que eu atraí pessoas que estavam procurando emprego, tipo isso. Aí não converteu. Perfeito. E foi muito que o amigo ali... Qual é o seu nome, amigo? De azul? Denis. Foi o que o Denis falou. Quando você faz um lançamento, você precisa atrair uma audiência muito grande. Então, você acaba perdendo muito a qualidade. E era isso que você estava fazendo. Mas principalmente porque você não tinha clareza. Exatamente. Mas mesmo no lançamento, a gente tendo que atrair, né, uma audiência muito grande, dá pra gente filtrar mais, né? Sim, total. Não ser tão aberto assim. Então, a gente tem que tomar cuidado também. Mesmo sendo lançamento, que a gente precisa atrair muita gente, a gente precisa tomar cuidado com quem a gente está atraindo, né? Perfeito, excelente. Bom, pra gente encerrar, quer deixar uma mensagem? Faça o webinar. Faça o webinar e você. Não, além não só do webinar, que a estratégia aqui não é nenhum objetivo só de incentivar a fazer o webinário, mas de empresário para empresário, de especialistas para especialista, né? É assim, ó, você vai fazer algo, faça algo bem feito. Eu falo assim, que depois que a gente entrou, e aí vou vender o peixe, né? Depois que a gente começou a ter o acompanhamento mais próximo com o Brian, com o próprio Breno, que eu tive a oportunidade de conhecer, o jogo muda. Porque, às vezes, você quer... Eu sempre busco, assim... Pensa assim, ele roda 27 webinar por semana. Se ele não souber mais do que eu, pode fazer outra coisa. Então, a gente investe dinheiro para encurtar caminho. Então, toda vez que eu vejo alguma oportunidade para encurtar caminho, isso, para mim, é fundamental. Porque eu quero fazer muito mais com menos tempo. Sim, e aí você vai atrás de quem sabe fazer e quem conhece, entendeu? É isso. E ele nos ajudou pra caramba. Muito bom. E você, Pri, nesse seu processo aí do marketing digital como um todo, e hoje você vendo como... Eu te trouxe aqui também, mesmo você sendo recente no programa, mas você já teve muita transformação. Então, como virou essa sua cabeça de uma forma tão rápida e o que você falaria para quem ainda está preso lá naquela Priscila de alguns meses atrás? Olha, eu acho que estar com pessoas que estão jogando o mesmo nível que você e níveis mais altos é muito importante. Uhum. Então, tem muita coisa que eu aprendi já na mentoria, por isso que mudou muita coisa, que eu nem imaginava que eu estava fazendo errado, né? E nos nossos encontros, tanto individuais como em grupo, eu consigo entender. E, às vezes, um feedback, um detalhe, um ajuste, muda o rumo do nosso negócio. E muito rápido, se você pegar e já aplicar aquilo, já vai mudar o rumo do negócio. Então, foi isso que mudou na minha cabeça. Show de bola. Gente, uma salva de palmas. Muitíssimo obrigado, Pri.